pode contribuir conosco através dos dízimos, das ofertas, pelas contas bancárias e também através da chave Pix. Amém, irmãos? Também, se você quiser, durante a semana, de segunda a sexta, você pode trazer aqui na secretaria da igreja o seu dízimo, a sua oferta, colocar no envelope, estar semeando na casa do Senhor, tá bom? Graças a Deus, os irmãos também estão fazendo isso durante a semana. Alguns irmãos podem fazer isso aqui também. Glória a Deus, irmãos. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. As crianças vêm aqui na frente. Vamos orar por essas preciosas, lindinhas de Jesus. Vem aqui na frente, vem. Isso, olha que coisa linda. Nossas crianças preciosas. Estenda as suas mãos aqui para frente. A palavra de Deus diz: vinde a mim, os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Pai, nós estamos consagrando os nossos pequenininhos diante da tua face, que o Senhor use os professores para ensinar a tua palavra, para ensinar o teu reino, os princípios e valores cristãos a esses pequeninos. Protege e guarda as nossas crianças nesse mundo corrompido, poluído, mundo tão podre que nós estamos vivendo, ó Pai. Preserva os nossos pequeninos das contaminações dessa terra, que eles mantenham um coração puro, se levantem como profetas de Deus, profetizas, homens e mulheres segundo o teu coração. Abençoe as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, os anciões, todas as faixas etárias sejam agraciadas e abençoadas pelo Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para nossas crianças lindas? Podem ir. Aleluia. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Hoje o nosso tema é libertos da derrota. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 5. Capítulo 8, versículo 5, tá? Como é que nós podemos ser libertos da derrota? Como é que podemos viver uma vida cristã triunfante, de vitória em vitória, de glória em glória, como fala o apóstolo Paulo? Será que Deus me criou para toda hora ficar apanhando o diabo? Será que Deus me gerou, me colocou nesse mundo para que eu viva desfalecendo diante das dificuldades, lutas e tribulações? Não, irmão, a resposta é não. Deus te chamou não para viver na angústia, na dor, no sofrimento, mas sim para viver debaixo da graça, da glória e da vitória do Senhor Jesus. Amém? Quantos querem vencer aqui em nome de Jesus? Então você vai aprender nessa noite chaves espirituais de como ter uma vida vitoriosa, de como ser liberto da derrota. A maioria das pessoas, infelizmente, vive uma vida derrotada, fracassada, angustiada. Mas aquele que vive com Jesus, aquele que vive com Deus, aquele que vive a seriedade do evangelho simples e puro de Jesus de Nazaré, foi chamado para vencer. Diz uma história de um missionário que uma vez estava na Tailândia. Ele viu um rapaz sem camisa, na área do seu coração tatuado: nasci para perder. Olha só o que o cara tatuou na área do coração: nascido para perder. Mas irmão, Deus não faz isso conosco, jamais. Deus quer tatuar no seu coração de que eu e você nascemos para vencer. Amém? Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, a luta que você está passando. Talvez você esteja também na bonança, na vida abençoada que Deus dá. Claro que a vida é feita de ciclos, uma hora a gente está bem, outra hora vem o dia mau. Como resistir ao dia mau? Como ser libertos da derrota e vencer e triunfar no Senhor? É sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre dois tipos de vida: a vida na carne e a vida no espírito. A vida na carne é a vida da derrota, e a vida no espírito é a vida de vitória.
é a vida do vencedor, é a vida do Filho de Deus, é a vida que Deus preparou para cada um de nós. E Paulo, de forma esplendorosa aqui, nos traz o segredo dessa vida. E nós vamos ver que o crente pode viver em vitória. E Paulo aqui descreve 3 níveis de vida que nós vamos estar passando e ensinando para os irmãos, tá bom? Romanos 8, versículo 5, leia a palavra de Deus comigo. Paulo, cheio do Espírito Santo, nos diz: porque os que são segundo a carne aqui é a nossa natureza pecaminosa, a nossa inclinação para o mal. Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, ou seja, para o pecado. Mas os que são segundo o Espírito, você pode ver que está com E maiúsculo, para as coisas do Espírito. Primeiro ensinamento que nós temos aqui, meu irmão, para onde está inclinada a sua vida? Sua vida está inclinada para a carne, para o pecado, para a concupiscência, para os desejos desenfreados, ou a sua vida está inclinada para a vida no Espírito, uma vida que agrada a Deus, uma vida segundo a palavra de Deus, uma vida de obediência a Deus? Para onde está pendente a tua vida? Para que lado? Você tem vivido na carne ou no Espírito? É a pergunta que nós vamos refletir nessa noite. Versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão, você quer morrer espiritualmente, ou você quer ter vida e paz? Então você precisa escolher para onde você vai se inclinar, se para a carne, e o fim dela é a morte, ou então você vai se inclinar para o Espírito, onde como resultado dessa vida triunfante, você vai ter vida e paz. Amém? Estica a sua mãozinha assim para o irmão que está do seu lado e fala assim: eu declaro sobre a tua vida, vida e paz. Que toda morte saia das nossas vidas, que haja vida e paz sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A vida cristã é uma vida de vida e de paz. Não existe vida sem Deus. Sem Deus você é um moribundo, você é um walking dead. Né? Você já viram aquelas séries, né, daqueles mortos, sai. Você é um walking dead, você tem aparência de vida, mas você está morto espiritualmente. Terrível, né? Hoje está em moda filme de zumbi, né? Tem muita gente fedendo com o pecado, tem muita gente morta espiritualmente, que acha que tem vida, mas sem Jesus não existe vida, irmão. Só existe vida e paz se você viver a vida no Espírito, se você nascer de novo, se você entregar sua vida e seu coração para Jesus, viver a vida que Deus planejou para nós. Ali haverá vida e paz. Senão, infelizmente, você vai ser um zumbi espiritualmente falando, um walking dead, um morto-vivo, um morto que acha que está vivo. Versículo 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, não está nem aí para a palavra, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos falar junto? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Se você viver uma vida fora da palavra de Deus, você jamais vai agradar a Deus. Você jamais vai ter vida e paz. Você vai ser um zumbi, um morto-vivo, achando que tem vida, está morto espiritualmente, de mal a pior. E a Bíblia diz: um pecado chama outro pecado, a morte atrai mais morte, se você viver a vida na carne, a vida que não agrada a Deus. Versículo 9, vós porém não estáis na carne. Paulo aqui dá uma deixa para nós. Vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós.
Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha que forte essa sentença. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pode usar camisetinha, Jesus te ama, e eu também, amo Jesus, sou da igreja tal, pode ter fichinha de batismo. Irmão, se você não tiver o Espírito de Cristo, você não é de Jesus. Isso é muito sério. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Quem vive na carne está debaixo da morte. Mas quem vive debaixo do Espírito de Cristo, o Espírito de vida e paz, habita neles. 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Olha só, de novo. Se vivermos segundo a carne, ou seja, a inclinação do mal, a vida de um pecado sem freio, sem se arrepender, não estou nem aí para Deus, a Bíblia diz que morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, que é a inclinação do mal, vivereis. Então você está diante de uma pergunta, irmão. Você vai querer vida ou morte para você? 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, o espírito humano, que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros de Deus, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Quem quer ser glorificado aqui em nome de Jesus? Quem quer experimentar a glória de Deus na sua vida? Então, irmão, por mais que você talvez esteja padecendo em alguma área da sua vida, lutando, mas se você for fiel ao Senhor, estiver servindo a Jesus, estiver agradando a Deus, a Bíblia diz que a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Toda a herança espiritual que Jesus conquistou, que nós cantamos aqui, tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder é direito nosso, é nossa herança. Está à nossa disposição, irmão. Mas você quer a vida ou você quer a morte? Você quer viver na carne e experimentando a morte? Ou você quer viver debaixo do Espírito de Cristo, o Espírito de vida, e ter vida e paz, glória e graça da parte de Deus? Então, quais são os 3 níveis de vida que existe, segundo Paulo, em Romanos capítulo 8? Primeiro lugar, projeta lá. Aqueles que não têm o Espírito. Primeiro tipo de pessoa que existe na face da terra é aqueles que não têm o Espírito. Ou seja, não nasceram de novo, não firmaram uma aliança com Jesus. É o que Paulo chama, eles vivem na carne. Não têm o Espírito Santo. Não têm uma mente centrada nas coisas de Deus, mas tem uma mentalidade carnal, uma mentalidade corrompida. Você já encostou em alguém que é uma pessoa extremamente maliciosa? Tudo é malícia, tudo é zoeira, né? Ele não leva nada a sério, ele mexe com todo mundo, ele é sexualmente podre, apodrecido, quer pegar todo mundo e todo mundo pega ele. Tem gente que é assim, tem a mente corrompida,
tem a mente inclinada para o mal, não consegue olhar para ninguém com pureza, mas sempre de forma errada. Irmãos, nós temos que aprender a olhar para as pessoas de forma pura, como se você estivesse olhando para a tua filha ou para o teu filho, como se você estivesse olhando, se a pessoa é mais velha, para a sua mãe, que na verdade é seu irmão na fé, seu irmão em Cristo. Precisamos ter um olhar puro, querido, e não uma mente corrompida, uma mente carnal. Aqueles que vivem na carne não têm o Espírito Santo, a sua mente é contaminada, está centrada nas coisas do pecado, da corrupção e do mal. Como é que está a tua mente, irmão? O que tem permeado os teus pensamentos? Segundo lugar, a Bíblia diz que eles estão mortos espiritualmente. Têm aparência de vida, estão vivos fisicamente, mas estão mortos espiritualmente. Essas pessoas às vezes podem até ter uma aparência de moralidade diante dos homens, diante da sociedade. Podem até ter uma aparência religiosa, de piedade, mas não têm a vida de Deus. Não tem o que a Bíblia chama no original, no grego, do zoe. Fala comigo, zoe. Zoe, Z-O-E, Zoe significa vida de Deus, porque o Espírito Santo não está sobre ele, pelo contrário, está vivo fisicamente, mas está morto espiritualmente, não tem a vida de Deus. Na Bíblia tem dois tipos de vida, tem a vida biológica, a bios, daí que vem a palavra biologia, né? Biomedicina. E tem a Zoe, que é a vida de Deus, com o sopro de Deus, com o Espírito Santo de Deus, movendo e operando em poder naqueles que se colocam em conexão com o Criador. Mas os que estão na carne não, estão em guerra com Deus, diz Paulo. Por quê? Porque a carne se rebela contra a vontade de Deus, e não se submete à lei de Deus. E como tem gente assim, irmão, na nossa sociedade lá fora nem se fala, mas tem gente dentro da igreja que é contra a palavra de Deus. Às vezes vem no culto, o pastor está pregando a pura palavra, como hoje, aqui nós estamos em cima da Bíblia, você pode ler aí na sua frente, nós projetamos aqui na sua cara, e aí o cara sai daqui e fala, acho que não tem nada a ver, o pastor falou lá, mas eu acho que é coisa da cabeça dele. Não está nem aí para Deus, e aí sai da porta da igreja, faz tudo errado, como se não tivesse ouvido nada, e mal ele sabe que aquela palavra que ele ouviu, um dia vai julgá-lo, por não ter ouvido e obedecido a palavra de Deus. Irmãos, isso é muito sério. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2, que aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a lei de Deus, a palavra de Deus, vão ser julgados mediante a sua consciência, que é a lei moral de Deus inscrita nos nossos corações. Mas nós que tivemos acesso à palavra de Deus, ouvimos as pregações, ouvimos falar de Deus, ouvimos da vida do Espírito, se nós não levarmos as coisas de Deus a sério, um dia essa mesma palavra irá nos julgar. E a Bíblia diz, ela irá nos absolver ou nos condenar, de acordo com aquilo que nós fizemos diante dessa palavra. Amém? Meu irmão, será que você está em guerra com Deus ou você é amigo de Deus? Você se submete à lei de Deus ou você é rebelde contra a palavra de Deus? Você amolece o seu coração quando ouve a palavra, você se quebranta, você chora, muda a sua vida, porque não basta chorar, tem que mudar de vida. Modifica comportamentos e atitudes, ou você chora, tem remorso, culpa, tristeza, mas não se predispõe a mudar e a transformar sua vida diante de Deus. Está em guerra com Deus. E eles, quem vive na carne, aqueles que não têm o Espírito, que é esse primeiro ponto que nós estamos falando, não podem agradar a Deus. Por quê? Por que eles não podem agradar a Deus, é o que Paulo está dizendo.
porque eles só querem agradar a si mesmos. Quem quer agradar a si mesmo, irmão, não pode agradar a Deus. Se você quiser fazer a tua vontade, você não pode agradar a Deus. Quem é cristão não faz a sua vontade, faz a vontade de Deus. Quem passou pela cruz não faz a sua vontade, faz a vontade de quem? De Deus. Você tem feito a tua vontade ou a vontade de Deus? Você tem agradado ao seu próprio coração ou ao coração de Deus? Amém? Só existe dois reizinhos no nosso coração. Ou o rei do nosso coração é Jesus, e Ele é o rei soberano, nós nos submetemos ao seu reino, à sua justiça, à sua palavra, ou então o rei do nosso coração é o nosso eu, o nosso ego inflamado, o nosso eu soberbo, que quer fazer as coisas do nosso jeito, segundo a nossa vontade, e não segundo a vontade de Deus. Talvez você me pergunte, mas pastor, será que a vontade de Deus para a minha vida é boa? O que a Bíblia diz em Romanos 12? A vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Faz assim com a mãozinha, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Irmão, é boa. Lá em Isaías, o texto sagrado diz, olha, os meus pensamentos sobre vós e para vós não são pensamentos maus, são pensamentos bons. Eu tenho coisas boas para vocês. 1 Coríntios 2, versículo 9 diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É aquilo que eu tenho preparado para vocês, para aqueles que me amam. A vontade de Deus, amados, é boa, perfeita e agradável. É o que eu tenho experimentado há 23 anos com Deus. A vontade boa, perfeita e agradável. Aprenda a esperar em Deus. Não faça do seu jeito, faça do jeito de Deus. Não siga a tua cachola, a tua mente. Não, siga a mente de Deus, a mente de Cristo, a voz do Espírito Santo, as suas convicções na Bíblia Sagrada. Primeiro tipo de gente, aqueles que não têm o Espírito Santo. É o que Paulo chama aqueles que vivem na carne. Amém? Carne não é churrasquinho que a gente come final de semana. Não é aquilo que você vai comprar no açougue ou no supermercado. Carne é a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, é a inclinação que todos os seres humanos pecadores têm quando estão desconectados da fonte do poder, que é Deus. E quando querem seguir a sua vida do seu jeito, não do jeito de Deus. Amém? Será que você está nesse primeiro nível, irmão? Se você está nesse primeiro nível, tomara que a palavra de hoje tire você dessa vida e te eleve ao segundo nível que nós temos para você. O segundo nível de vida que existe, segundo Romanos 8, é aqueles que têm o Espírito de Deus. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Quantos têm o Espírito Santo aqui? Levante a mão. Coloca a mão no seu coraçãozinho e fala, Senhor, obrigado. Porque o Espírito Santo habita em mim. Meu irmão, no dia que você nasceu de novo, entregou tua vida e o teu coração para Jesus, de verdade, o Espírito Santo veio fazer morada em você. Amém? Isso é tremendo, irmãos. Deus morando na gente. O Criador do universo, o Criador dos céus e da terra, aquele que enviou o seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar. Jesus mesmo disse, aquele que obedece os meus mandamentos, eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. 1 Coríntios 3,16 diz, acaso não sabeis que vós sois o santuário do Deus vivo, a morada de Deus, o templo de Deus. Aquele que destruir o templo de Deus, Deus será o vingador, diz a Bíblia.
Ou seja, quem se auto-prejudica, se autodestrói, destrói o seu corpo através de vícios, compulsões e toda sorte de loucura que esse mundo oferece hoje, drogas, bebedice, prostituição desenfreada, vícios de todo tipo que existem hoje, jogos eletrônicos, jogos de azar, tudo isso, irmãos. Se você destruir o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, Deus vai cobrar você. Vai haver uma prestação de contas diante de Deus. Mas o segundo nível que nós estamos ensinando para você, são aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Aqueles que entendem que a presença do Espírito Santo é uma evidência genuína de que eu nasci de novo. Amém? Fala comigo, conversão, novo nascimento. Conversão, novo nascimento. É a mesma coisa. Quem se converte, nasce de novo. Quem nasce de novo, firmou uma aliança com Deus. Quem fez uma aliança de coração com Deus, o Espírito Santo veio morar sobre ele. O seu corpo, então, se torna templo do Espírito Santo. E é a garantia, né? O Espírito Santo dentro de você é a garantia de que você agora é de Cristo. Você não pertence a você, você não pertence aos demônios, você não pertence a esse mundo, você não pertence a Satanás, você pertence a Jesus. Das coisas que eu mais já ouvi no gabinete: ah, pastor, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero. Aí eu escuto aquelas coisas, eu falo: rapaz, esse cara não entendeu nada. A vida não é sua, meu irmão. A vida que você vive é de Deus. O fôlego de vida que você tem, quem te deu foi Deus. Se você levanta pela manhã com vida, anda, se movimenta, quem te dá essa graça é Deus. O corpo que reveste a tua alma e o teu espírito, quem te deu foi o Senhor. E Ele espera que você cuide dele, tenha uma vida saudável, cuide da sua saúde, meu irmão. Pratique exercícios físicos, sabe? Te cuida da tua saúde, cuide da tua alimentação. Deus não vai fazer isso por você. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele não foi feito para o pecado, ele não foi feito para a injustiça, ele não foi feito para agredir os outros, para ser violento. Tua boca não foi feita para xingar para ninguém, para amaldiçoar ninguém, para ofender ninguém, para envergonhar ninguém. Não, a tua boca foi feita para ser santa, para ser uma fonte de bênção, uma fonte a jorrar de vida. Amém? Tua boca não foi feita para murmurar, a tua boca foi feita para adorar a Deus, para orar pelas pessoas, para falar de Jesus, para trabalhar e produzir riquezas para a sua vida e para a sua família. Entenda isso. O Espírito Santo é a garantia de que no final de todas as coisas, nós teremos a vitória. Nós seremos arrebatados com Ele em glória. Ou se estivermos mortos, já estaremos no céu, aguardando a ressurreição dos santos diante de Deus. Um glorioso triunfo. Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação, que vivemos nessa vida terrena, não se compara com o peso de glória que nos aguarda lá no céu. Amém? Paulo usa a seguinte expressão: a glória inefável. O que significa essa palavra inefável, meus irmãos? Inefável significa incapaz de ser descrita com palavras humanas. Ou seja, Paulo subiu ao terceiro céu, está lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz: eu conheci um homem que, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, foi levado ao terceiro céu. Quem era esse homem? Era ele mesmo. Ele teve revelações extraordinárias, ele viu a glória de Deus. Amém? E aí quando Paulo vê aquelas coisas gloriosas, Deus fala: ó, tem coisas que eu não quero que você fale para os humanos, e nem escreva nas tuas cartas. Paulo chama essas coisas gloriosas de glória
inefável. Palavras, não existem palavras humanas para descrever o que nos aguarda lá no céu, no lar celestial, no lar que Deus está preparando para nós. Eu não sei você, querido, eu vou para o céu, amém? Quem vai para o céu comigo, dá um glória a Deus. Irmãos, nós somos chamados para ir para o céu. O meu prazer, o meu desejo, o meu deleite como pastor é não só eu ir para o céu, mas levar cada ovelhinha nossa, que faz parte dessa comunidade, indo para o céu comigo. Adentrando nos portais eternos, vendo Cristo na porta, dizendo: vinde benditos do meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado. Amém? Vinde benditos do meu Pai. Ele abrindo os portais eternos e dizendo: olha o lugar que eu vos tenho preparado. Paulo teve essa visão gloriosa, ele diz: é a glória inefável. Eu não tenho palavras para descrever o que eu vi lá em cima na glória. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso que ele tem moral de dizer: a nossa leve e momentânea tribulação, as dificuldades, as lutas, os problemas, não se compara com a glória inefável que nos aguarda lá no céu. Amém, irmão? Quem quer subir para a glória, dá um glória a Deus. Quem quer ir para o céu e não quer ir para o inferno em nome de Jesus? Só vai para o céu quem vive debaixo do governo do Espírito Santo de Deus. Quem é que governa a tua vida, irmão? A tua carne? Ou é o Espírito Santo de Deus? Esse é o glorioso triunfo. É isso que Paulo está dizendo, do versículo 9 ao versículo 11. Aqueles que têm o Espírito Santo. Mas existe um terceiro nível, que eu quero te levar nessa noite, que vai do versículo 12 ao versículo 17. Primeiro nível, aqueles que não têm o Espírito, os que andam na carne e que estão mortos espiritualmente. Do versículo 5 ao versículo 8. Não podem agradar a Deus, estão em guerra com Deus, estão mortos espiritualmente, vivem na carne, têm uma mente cativa pelo pecado, em corrupção e destruição. Mas aqueles que têm o Espírito Santo são diferentes. Terceiro nível, irmãos, que nós estamos projetando: aqueles que o Espírito os tem. Amém? Tem gente que tem o Espírito Santo, mas tem gente a um nível mais elevado, que o Espírito Santo o tem. Você está vendo a diferença? Quem tem o Espírito Santo vai para o céu? Claro, o segundo e o terceiro nível, os dois vão para o céu. Mas o terceiro nível que Deus tem preparado para nós, irmãos. Amém? É a vida triunfante, é a vida gloriosa, é a vida vencedora, é a vida onde nada nesse mundo vai nos desviar do nosso foco, que é o governo do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito, não é eu que tenho o Espírito Santo, é o Espírito Santo que me tem. É Ele quem me governa, Ele que é o Espírito de vida, e é aquele que me dá a vida plena, a vida abundante que Jesus promete em João 10:10. Jesus diz: o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém? Amém? O que é a vida abundante? É a vida vivida no máximo do seu potencial. É a vida onde todos os teus dons, os teus talentos, as tuas capacidades, tudo aquilo que Deus entregou para você, você vai ser fiel. O poder de Deus vai operar através de você. Você vai tocar nas coisas e a bênção de Deus estará sobre a tua vida. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, você vai tocar e Deus vai abençoar, Deus vai fazer. Aquilo que você não consegue fazer, mas que você é responsável para fazer, e não consegue fazer o sobrenatural, Deus vai fazer por você. Amém? Por exemplo, financeiramente, talvez até você não venha nunca ganhar muito, mas o pouco que cair na tua mão vai prosperar. Amém? Por exemplo, irmãos, eu nunca tive muito. Nunca tive um salarião, nunca fui rico, nunca tive muita coisa. Mas o pouco que Deus me deu, tudo que eu toquei,
prosperou. Isso não é de mim, irmãos, é um favor de Deus na minha vida. Não é o quanto você tem, mas o quanto o favor de Deus você tem na sua vida. Não é o quanto você tem de Deus, mas o quanto Deus tem de você. Essa igreja mesmo, estava falando hoje de manhã para os irmãos, isso aqui é um milagre. Uma igreja gerada em plena pandemia, uma igreja que está toda estruturadinha, bonitinha. Uma igreja preciosa, uma igreja de pessoas maravilhosas. Eu sempre falo para os irmãos, uma igreja onde um ouro atrai outro ouro. Não financeiramente falando, mas pessoas preciosas atraem outras pessoas preciosas para o nosso meio. Amém? Fala comigo, quem é ouro, atrai ouro. Agora, se você se tratar como um lixo, você vai atrair o quê? Um lixo. Se você age, mulher, como uma cadela, você vai atrair o quê? Cachorrões. Está amarrado, em nome de Jesus. Agora, se você agir como uma princesa, o que você vai atrair? Um príncipe na tua vida. Amém? A maneira como você lida com você mesmo, o seu valor, o seu significado, o teu propósito, a tua vida, é aquilo que você atrai. Se você é ouro, você vai atrair ouro. Se você se trata como um lixo, você vai atrair o quê? Só o que não presta para a tua vida. Está amarrado em nome de Jesus. Você é ouro, você é bênção. Você tem valor, Deus te ama, te valoriza, irmão. Aprenda, e se Deus te valoriza, por que você não se valoriza? Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem uma bomba atômica de poder dentro da sua vida. Amém? Se os crentes compreendessem o que eles têm dentro deles, esse mundo seria totalmente diferente, irmãos. É verdade ou não? Aqueles que o Espírito o tem. O Espírito Santo é o Espírito da vida. Mas também, ao mesmo tempo que Ele nos dá a vida, Ele mortifica, diz Paulo, os feitos do nosso corpo. O que significa? O teu corpo físico muitas vezes quer pecar, quer fazer aquilo que é errado. Mas por você estar cheio da vida de Deus, você vai dizer, não, aqui não. Aqui é templo do Espírito Santo. Esse corpo é para a glória de Deus. Os meus olhos são a lâmpada da minha vida. Os meus olhos não é para ficar vendo coisa errada. Os meus olhos é para olhar, observar as pessoas, produzir riqueza, ser uma bênção no reino de Deus. Olhar para as pessoas com compaixão, com amor, com pureza. Não é para ver coisa errada. Jesus disse, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, irmãos. Olha só o que Jesus disse. Se tu tiver um olhar trevoso, tenebroso, obscuro, corrompido, todo o teu corpo está em trevas. Mas se você tiver um olhar puro, constante, sempre abundante, a tua alma estará iluminada. Amém? Quem quer aprender a enxergar e olhar as pessoas como Jesus? São das coisas que nós temos que aprender, irmãos, olhar para as pessoas como Jesus as vê. E não como nós vemos como seres humanos. Como nós vemos, não, a pessoa ali, deixa para lá, Deus me livre. Esse é como o homem vê. Mas como Jesus vê, é como aquela prostituta que ia ser apedrejada. Jesus escreveu no chão o nome dos pecados e falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Agiu com compaixão, com amor, com misericórdia. Aí aquela mulher se levantou toda assustada, porque ela ia morrer apedrejada. Jesus olhou para ela cheio de compaixão e misericórdia e falou, minha filha, se ninguém te acusou, eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Sabe quem era aquela mulher? Uma mulher que tinha 7 demônios, diz a Bíblia. Maria Madalena, uma das primeiras mulheres que viram Jesus ressurreto. Olha que coisa linda, irmãos. Olha como o olhar de Jesus é diferente do nosso.
Foi aquela mulher que tinha uma poupança de 300 denários, que era um monte de dinheiro naquela época, e que quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus e encheu a casa com aquele aroma, um símbolo da adoração, da oração diante de Deus, e enxugou os pés de Jesus, preparou o corpo de Jesus para o sepultamento e a crucificação. O que fez a diferença na vida daquela mulher? O olhar do Mestre. Que os nossos olhos sejam os olhos de Jesus, amém? Que as nossas mãos sejam as mãos de Jesus, que o nosso ombro amigo seja o ombro amigo de Jesus, que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo, que nós mortifiquemos esse corpo de pecado diariamente, porque é isso que o Espírito Santo faz de dentro para fora. Ele é o Espírito de adoção também, é Ele que nos conecta à família de Deus. Já dizia um pensador cristão brasileiro, eu não me lembro se é Agostinho que fala isso, um filósofo e teólogo também do século VI, século V, ele diz que assim como uma criança é ligada à sua mãe através daquele cordão umbilical, e através do cordão umbilical, aquela criança tem todos os nutrientes, toda a alimentação, naquele processo de gestação de 9 meses, é verdade ou não, irmãos? Assim o ser humano é conectado ao Criador pela sua consciência. Como é que está a tua consciência, irmão? Como é que está o teu coração diante de Deus? Que tipo de vida você tem levado? Você está conectado pelo cordão umbilical da consciência com o Criador? Ou tua consciência está pesada, você não está nem aí para Deus, já está o que Paulo chama de consciência cauterizada. Não estou nem aí para Deus, estou nem aí para a palavra. Não quero nem saber, eu vou torar o pau mesmo. Está desconecto da criação, está desconecto do Criador, está sem vida. Mas o que o Espírito Santo faz é isso, a Bíblia diz aqui, Ele é o Espírito de adoção, é aquele Espírito que nos faz filhos por adoção, é aquele que nos regenera. Fala comigo, conversão, novo nascimento, regeneração. É a mesma coisa, tá? Conversão, novo nascimento e regeneração é a mesma coisa. É aquele momento específico onde de verdade você entregou sua vida e o seu coração para Jesus e a tua vida nunca mais foi a mesma. Você vivia escravo do pecado, agora você pode até tropeçar uma hora ou outra, cambalear, né? Acidentalmente, num erro e numa falha, mas você vai se levantar em Deus e dizer, o pecado não terá mais domínio sobre mim. Porque eu já não vivo debaixo da lei do pecado e da morte, mas sim debaixo do Espírito de vida de Deus, que habita em mim. Amém? Quem vai triunfar sobre o pecado? Dão glória a Deus. Só os regenerados triunfam sobre os pecados. Só quem se converteu de verdade, só quem nasceu de novo, pode ver o reino de Deus. João capítulo 3. Necessário vos é nascer de novo, porque quem não nascer de novo não pode ver as coisas do Espírito. Não pode, o reino de Deus não se abre para ele, irmãos. Mas nascendo de novo, tudo é novo, tudo Deus faz novo. As coisas velhas já passaram, isso que tudo Deus faz novo. Glória a Deus. Estende a sua mão assim para os seus irmãos e fala assim, eu declaro o novo de Deus sobre a tua vida. Eu declaro a vida do Espírito Santo sobre você. A vida triunfante, a vida de vitória, a vida de glória em glória, de fé em fé, sobre a tua vida em nome de Jesus. Ele é o Espírito de adoção, e agora nós não somos miseráveis. Tem muito crente com uma mente miserável. Nós somos herdeiros de Deus, diz o texto sagrado. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus,
co-herdeiros com Cristo, ou seja, através de Cristo, nós herdamos em cooperação com Cristo, pelos méritos de Cristo, de toda a herança, de toda a riqueza que Deus tem, por causa de Jesus. Amém? Tira essa mente miserável, tira essa mente mesquinha, tira essa mente avarenta, irmão. Você tem uma mente de vencedor. Você se lembra da historinha do tailandês? Você não nasceu para perder, Deus tatuou dentro de você, você nasceu para vencer. Você nasceu para ser um mais do que vencedor. O ano de 2022 vai ser uma bênção para você. O mundo pode estar um caos lá fora, mas o teu coração está em paz. E o Deus provedor está sobre a tua vida. Tudo que você tocar vai prosperar em nome de Jesus. Aonde a planta dos nossos pés pisar, abençoado será em nome de Jesus. Porque o Espírito do próprio Cristo, o Espírito do Cristo ressurreto, habita no nosso coração. Amém? Aleluia. Tendo Ele como Pai, tudo é vosso, diz a Bíblia. É como se você estivesse passando fome, necessidade, de repente Deus olha para você e fala: a partir de agora, você não é um miserável, você é meu filho. Entra no supermercado comigo, no Walmart gigante aqui, eu vou fazer um cheque em branco, pega tudo que você quiser, meu filho. Eu sou o dono do ouro e da prata, eu sou o rei do universo. Tudo que existe de criação não é meu. O que é meu é teu. Amém? Toma posse em nome de Jesus, do que Deus tem te dado, do Deus que é abençoador, e não tem uma mentalidade mesquinha, miserável, pequenina. Seja um sonhador. Hoje pela manhã eu estava falando sobre Josué e Caleb, sobre Moisés, sobre nós termos um espírito de conquistadores. Deus tem uma terra prometida para nós. O que significa Canaã? A terra vivida no máximo, a vida vivida no máximo do potencial. Deus não quer que você fique no Egito, Deus não quer que você morra no deserto, Deus quer que você entre na Canaã de Deus. Mas para entrar na Canaã de Deus, você precisa ter um espírito de vencedor, um espírito de conquistador, fé e fidelidade diante de Deus. E por último, irmãos, Ele é o espírito de direção. Vou repetir: Ele é o espírito de vida, Ele é o espírito que mortifica o meu corpo, e o pecado é crucificado, mortificado. Ele é o espírito de adoção, como nós acabamos de falar, e eu sou herdeiro de Deus. Somos ricos no Senhor, abençoados no Senhor. E Ele é o espírito de direção, ou seja, não andamos mais como errantes, como pessoas baratas tontas, confusas, para lá e para cá, perdidos. Não, o Espírito Santo nos guia. Somos filhos de Deus. Ele testifica no nosso coração de que nós somos filhos de Deus. Amém? E quem é filho, irmão, é diferente. Só existe duas classes de pessoas no mundo: as criaturas de Deus. São os pecadores que não reconhecem que são pecadores. Foram criados por Deus, mas estão mortos espiritualmente, porque não foram regenerados, não nasceram de novo, muito menos se converteram. E existem os filhos de Deus. Quem é filho de Deus é diferente, irmão. Amém? Não é porque Deus faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz: muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos de Deus? Os eleitos de Deus? Aqueles que respondem ao chamado da salvação. A vida eterna que Jesus oferece como fruto da sua graça, da sua misericórdia. Vem, filho meu, eu tenho vida eterna para te dar. Eu tenho vida abundante, eu tenho vida vitoriosa. Somos filhos de Deus. Amém?
E eu quero terminar com as palavras de Paulo, a partir do versículo 31. Abra a palavra de Deus aí, Romanos 8:31. Pode projetar lá também, Renato. Lembre-se, irmão, nosso tema, libertos da derrota. Nós aprendemos 3 níveis de vida. Aqueles que não têm o Espírito Santo, vivem na carne, estão mortos espiritualmente. Segundo princípio, segundo nível de vida, aqueles que têm o Espírito Santo, já têm a consciência de que Deus mora neles. Mas existe um terceiro nível de vida, aqueles que o Espírito Santo os tem, os governa, estão cheios, transbordantes, cheios da glória, da graça e do poder de Deus. Amém? Eles não apenas carregam o Espírito Santo, é o Espírito Santo que os carrega. Amém? Eles não estão com a água na canela, não. Eles estão transbordando no rio de Deus. Eles estão navegando no rio de Deus. Se lembra daquele trecho de Ezequiel? Você pode ter água na canela, você pode ter água no joelho, você pode ter água na cintura, você pode ter água no ombro, ou você pode está fluindo no rio de Deus, cheio do rio de Deus. É isso que nós estamos falando aqui nessa noite. Olha o que Paulo fala no final desse capítulo 8, o capítulo da vida no Espírito, o contraste entre a vida do Espírito e a vida na carne. Ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que pode contra você, irmão, se você é filho de Deus? 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Tudo aquilo que você necessitar, se você é filho de Deus, exercer a sua fé, Deus te dará. Amém? Olha o que diz o salmista: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Por quê? Porque o teu coração está conectado com o Criador. Você é filho de Deus. O que Jesus fala em Mateus 6? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6? Mas aqueles que creem em Deus necessitam crer que Deus existe. Aqueles que têm fé precisam crer que Deus existe, e que Deus é galardoador, presenteador, abençoador daqueles que o buscam. Quem buscar, vai receber presente do céu. Quem buscar Deus, vai receber galardões de Deus. Versículo 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Meu irmão, quando alguém te acusar, quando alguém se levantar contra você, olha a resposta de Deus: é Deus quem os justifica. Amém? Você não precisa se justificar, você não precisa se armar, você não precisa se preocupar, não, é Deus quem te justifica. Amém? Você não precisa fazer nada, só se posicionar em Deus, com maturidade, com mansidão, assim como Moisés fazia. Versículo 34, quem é que vai te condenar? Pois é Cristo quem morreu, e antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? E aí pula para o 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Quem é que te amou? Levanta as duas mãos para os céus e fala: o meu Pai. Aquele dia que você está angustiado, atribulado, aflito, irmão, levanta as mãos para os céus e fala: Abba, Papai querido, eu me rendo a Ti, eu sou Teu, e Tu és meu. Amém? Tem um livro lindo, de um autor norte-americano chamado Brennan Manning,
Se chama o Evangelho Maltrapilho. Ele diz, quando você estiver angustiado, faça isso, levante a mão e fala: Abba, eu pertenço a ti. Amém? Lembre-se que você tem um Pai. Nada pode te separar do amor de Deus. E nele, aquele que te amou, você é mais do que vencedor. 38, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, ou seja, os demônios, nem o presente, nem o porvir, ou seja, nem o hoje, nem aquilo que vai vir no futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura ou seres humanos nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala comigo: nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Fala comigo: nele, no meu papai, eu sou mais do que vencedor. Fala comigo: eu não nasci para perder, eu não nasci para ser derrotado, eu nasci para vencer, porque o meu papai é vencedor. Eu triunfarei, eu vencerei, em nome de Jesus, o meu Senhor. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se de pé, meu irmão. Coloque a mão no seu coração, vamos orar diante de Deus. Espero que essa palavra tenha sido bênção para a sua vida, amém? E que você saia daqui com uma mentalidade de vencedor. Deus te chamou para ser um vencedor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, começa a falar com Deus, começa a orar diante do Senhor, começa a se derramar diante dEle, começa a falar: Abba, eu pertenço a Ti. Papai, eu estou aqui. Começa a apresentar diante dEle aquilo que você precisa, as suas indagações, as suas dores, as suas mazelas, as suas dificuldades, os seus problemas. O Abba está aqui. Deus está aqui para te fazer mais do que vencedor. Aquilo que te frustra, aquilo que te decepcionaram, aquilo que te feriram, apresenta o teu coração diante de Deus. Apresenta o teu coração diante do Abba. Apresenta o teu coração diante do Senhor. Deleita-te do Senhor. Deleita-te na presença de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Senhor, nós estamos aqui porque te amamos, Senhor, porque o Senhor é tudo para nós. Obrigado a Deus por essa palavra, Pai. Nós escolhemos a vida e paz do Senhor. Senhor, nós escolhemos a vida no Espírito Santo. Senhor, nós não queremos viver na carne, nós não queremos ferir e arrebentar a lei de Deus, porque quem quebra a lei de Deus se quebra, Senhor. Nós não queremos ser arrebentados, quebrados, não, nós queremos ser reconstruídos, restaurados, livres e libertos pelo Teu poder, em nome de Jesus, o meu Senhor. Senhor, reconstrói vidas que estejam destroçadas, destruídas aqui nessa noite. Senhor, pessoas talvez que trilharam caminhos obscuros, caminhos tenebrosos, traga-os novamente para a Tua luz, Senhor, para o Teu aprisco, para o caminho de vida eterna. Como diz a Tua palavra, Pai, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da justiça, pelos caminhos de vida eterna, por amor ao Teu nome, Senhor. Senhor, obrigado porque nada nem ninguém pode nos condenar. É Deus quem nos justifica, é Deus quem nos deu a vida eterna. Nós escolhemos a vida abundante de Jesus. Senhor, obrigado pela Tua vida vitoriosa, Tua vida triunfante. Senhor, nos faça triunfar nesse ano no Senhor, nos abençoa, nos prospera, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó nos abençoe em tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que nós tocarmos seja abençoado pelo Senhor. Aonde a planta dos nossos pés pisar, aquele ambiente será modificado, porque ali um Filho de Deus, uma luz de Deus brilhará através das nossas vidas, Senhor.
que o Teu Espírito Santo faça morada em nós. Que o Teu Espírito Santo não apenas esteja em nós, mas sejamos tomados pelo Espírito Santo de Deus, pela Tua glória, vivamos de glória em glória, de fé em fé. E que um dia, Pai, possamos subir na glória eterna e nos encontrarmos contigo, nesse lar celestial, nesse lugar de glória inefável diante do Senhor. Assim como o teu filho disse, não se turve o vosso coração, credes em Deus e crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, disse o Senhor Jesus. Mas eu estou indo para lá. E um dia vocês lá estarão, para que onde eu estiver, vós estejais comigo também. Senhor, nós queremos o céu, nós queremos a Tua glória, queremos a Tua presença sobre nós. Queremos um pedacinho do céu na terra, que venha a nós o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, não a nossa, assim na terra como é feita nos céus. É o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoa cada vida, cada casa, cada família, cada ovelhinha tua, aquelas que estão nos assistindo pela internet, aqueles que ainda vão assistir os vídeos, ó Deus, no YouTube, no Facebook, no Instagram, por todos os lados. Sejam agraciados, sejam abençoados pelo Deus da vida, o Deus de paz, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Papai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Levante as mãos, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de paz, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito até a volta de Jesus de Nazaré. Que você tenha uma semana debaixo da bênção, graça, glória, sucesso, prosperidade do Senhor, em nome de Jesus. É a sua herança. É pelos méritos de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.